Sabe, queridos, neste dia chamado hoje, neste início de ano de 2026, o Senhor também vem por intermédio desta mensagem, desta simples mensagem, para ministrar ao seu coração. Existe alguém, ou mesmo você, que Deus possa encontrar, né, neste dia, para que ele possa agir com bondade, né? Então, já levanta sua mão aí. Sim, amém, Senhor, eis-me aqui. Né? Então, Deus fez uma aliança com o seu povo, né? De protegê-los, de livrá-los, de salvá-los, de abençoá-los, né? Mas para isso, com a condição, né, de que esse povo obedecesse os seus mandamentos. Então, a quebra dos princípios e dos mandamentos também gera morte, também gera afastamento, né? Também gera exclusão das bênçãos. Mas, nesta passagem, Deus vem especificamente usando a vida de Davi para abençoar, né, a então geração do rei Saul. Sabe? Um descendente havia um príncipe, né, isolado, havia um príncipe desprezado, havia um príncipe esquecido, havia um príncipe limitado ao seu próprio ver e ao ver da sociedade, né? E esse príncipe era Mefibosete, né? Neto do rei Saul, filho de Jonatas, o amigo de Davi. Como é bom nós termos um amigo que é rei, né? Você tem amizade com esse rei, queridos, né? Então que o ano de 2026 seja o ano da sua maior amizade, da sua maior aproximação desse rei maravilhoso, né? Sabe? Você ter amizade com esse rei, você ser próximo, você ter uma aliança, né, com esse rei, ele vai gerar na sua vida proteção, né? E o cumprimento de cada palavra de Deus sobre a sua vida. Deus é lindo, maravilhoso, queridos. Então, o pessoal que estava no reino fala para Davi. Davi há sim um homem, né? E ele é Mefibosete. E ele está na cidade de Lodebar, né? Mas é preciso lhe dizer, ó rei Davi, que este príncipe, né? Ele é aleijado, né? Ele não anda, ele é inútil à sociedade. Ele é cheio de limitações, cheio de traumas, né? Davi não dá ouvido para todas essas atributos que eles estavam dando, né? Pejorativos para esse príncipe, né? Esquecido em Lodebar, mas que tinha uma linhagem de rei, né? Ele estava ali dentro da família, então ele tinha direito, queridos, né? Muitas vezes nós estamos na família de Deus, nós temos direito por conta e por causa da aliança que nós temos com Cristo e com o sangue de Jesus, né? E aí, por conta dessa aliança que nós temos com Jesus, nós temos direitos, sabe? Nós temos privilégios, né? Nós podemos acessar lugares, altos, lugares especiais, queridos. E muitos filhos de Deus não têm usufruído desse privilégio, né? Porque, assim como Mefibosete, a visão desses filhos, né, não é uma visão correta sobre si mesmo. Sabe que nesse ano de 2026, você tem uma visão correta de filho, de filha, né, de amado, de amada do Senhor, né, de alguém que está acessando lugares, né, especiais, não por causa do seu próprio nome, ou por causa do seu sobrenome, né, ou por causa do seu status, né, ou por causa de qualquer que seja a sua condição, não, mas simplesmente por causa da bondade de Deus em ter nos escolhidos para ser da sua família, né? Então, Mefibosete, ele era da família de Saul, e por Davi ter feito essa aliança de amizade com Jonatas, ele se lembrou da promessa que fez, né? Em nome de Jesus, que seja um ano de Deus, o Todo-Poderoso, lembrar de você, lembrar das promessas que ele tem feito com respeito à sua vida, à sua família, à sua história,
sabe, a sua chamada, ao seu ministério, né, aos seus sonhos, né? Que seja este o ano, em nome de Jesus. Quero profetizar na minha e na sua vida, né? Será este o ano, né? Já está começando, já é este o ano em que o Senhor vai ativar, né, essa bondade dele a nosso favor e vai fazê-lo lembrar, né, das promessas e da aliança que nós temos com ele e que ele tem conosco. Porém, o Senhor é fiel. Ainda que nós, na nossa limitação, né, temos dificuldade de enxergar qual é o nosso lugar diante de Deus, né? Qual é a nossa condição de filhos diante de Deus, mesmo limitados, né? E nós vamos ver aqui quais eram essas debilidades, né? Que fazia com que Mefibosete não se enxergasse da forma correta. Sabe, queridos? Muitas vezes você não se enxerga da forma correta. E isso te impede de você acessar todos os seus direitos como filho de Deus, diante da presença, né? Em espírito e em verdade, né? Aí mesmo onde você está, né? E as debilidades físicas de Mefibosete é porque ele era aleijado dos 2 pés, né? Ele literalmente não andava, ele dependia das outras pessoas, ele rastejava, ele não conseguia por si só andar, né? E muitas vezes, mesmo estando na presença de Deus, as pessoas se verem impedidas de caminhar, sabe? De avançar, de prosseguir, de lutar pelos sonhos dela, pelos desejos dela, pelos anseios dela diante de Deus. Se sentem como Mefibosete, literalmente sem pernas, né? Sem condições, precisando ser carregados literalmente, né? Então essas debilidades físicas, muitas vezes elas estão além do físico, né, queridos? Muitas vezes essas debilidades são emocionais. E Mefibosete tinha uma coleção delas aqui, né? Muitas vezes você pode dizer, Roseni, eu tenho muitas debilidades emocionais. Mas deixa eu te dizer, se Mefibosete venceu todas essas debilidades e passou a se enxergar da forma correta, quando Davi o chamou, que nesta mensagem o Santo Espírito também chame e aqueça o seu coração e que você deixe de lado todos esses impedimentos, né? E se achegue mais ao rei, né? Que se apresente diante do rei, porque o seu lugar na mesa do rei está lá com o seu nome, com o meu nome, e esse lugar é para nós acessarmos. Existe uma cadeira lá para eu e você sentarmos e desfrutarmos do cuidado, do zelo, do amor, né? Da prosperidade, da bondade do nosso Senhor Jesus, assim como também Mefibosete pôde desfrutar. Então, dentre das debilidades emocionais que você pode aí também ter, né? Mefibosete tinha perda irreparável na família. 2 lutos, pai e avô, ele perdeu. Os sentimentos de abandono consumia Mefibosete, né? A baixa autoestima destruía Mefibosete. Ele chamava a si mesmo de cão morto, né? Preso à própria insignificância, né? Para com a própria vida dele. Era assim que ele se via, né? Então também em uma profunda angústia social. Por quê? Por ele não ter a condição de andar sozinho, por ele ter a necessidade de ser levado, de ser conduzido, né? Não poder andar com as suas próprias pernas, né? Ele foi viver longe, isolado, né? Em Lodebar, lugar de miséria. Então, ele também se sentia profundamente angustiado espiritualmente, esquecendo da sua real identidade de príncipe, de princesa, né, queridos? Tem tantos filhos de Deus se esquecendo qual que é, né, a sua posição diante de Deus. Ele é filho, ele é filha, né? Ele é príncipe, ela é princesa, né? Então, existe um lugar na mesa do Senhor para os seus filhos, né? E nós precisamos, embasados naquilo que Cristo fez, né? No nome de Jesus, que nos dá toda essa autoridade de nos achegar com confiança, com ousadia, diante da presença de Deus, falar, Senhor, eu estou aqui, eu vim ocupar o meu lugar, Senhor, na tua presença, eu vim usufruir daquilo que o Senhor me concedeu por meio do sangue de Cristo, eu vim tomar posse dos privilégios que eu só posso ter por ser teu filho, né?
por ter sido acolhido, enxertado na videira verdadeira. Então, queridos, é necessário ousadia, né, para nós usufruir desses privilégios, né? A fé requer essa ação, sabe, essa ação ousada, né, de entender que nós temos um lugar precioso na presença de papai, né, e de realmente tomar posse desse lugar. Então, mudar a visão de como nós nos vemos, né, diante da sociedade, diante dos problemas, diante das debilidades. Querido, todos nós temos debilidades, todos nós já passamos por algum tipo de perda, né, e nem por isso podemos nos isolar como fez Mefibosete, né? Mas o rei chamou Mefibosete, né? E o rei Jesus também nos chamou. Então nós já fomos chamados, nós já fomos escolhidos, separados, lavados, remidos, e agora precisamos tomar posse de tudo aquilo que é nosso, nas regiões físicas, nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, né? E essas regiões e tudo aquilo que é nosso, querido, né, nós podemos chamar a existência com a nossa fé ativa no nome de Jesus, né? Então, Davi lembrou dos descendentes do rei Saul ao buscar cumprir o pacto de amizade que ele fez com Jonatas, o filho de Saul, né? Sabe, queridos, o nosso tempo aqui de compartilhar é porque nós nos lembramos, sabe, do nosso pacto, né, de amar a Deus, de compartilhar das boas novas que um dia nos alcançou, nos encheu o coração, nos tirou da nossa Lodebar onde nós estávamos e nos trouxe para o reino do amor de Cristo. Então, também, todas as vezes que eu venho gravar uns minutinhos aqui de compartilhar a palavra com vocês, é porque eu me lembro e aqueço o meu coração com essa palavra que me alcançou, que me tirou da minha Lodebar, né, que abriu os meus olhos espirituais para me enxergar da forma que Jesus me enxerga, com o amor que ele me enxerga, né, tendo o privilégio que eu tenho de ser filha e ser chamada sua filha. Então, esse pacto de amor que Cristo fez comigo também é o que me faz vir aqui e compartilhar do amor de Cristo com vocês. E o que livrou, né, Mefibosete daquela situação, daquela condição de miséria, queridos, foi esse mesmo pacto de amizade, né? Então, o nosso amor pelas coisas de Deus e por cumprir e fazer a vontade de Deus é que nos leva a fazer algo bom, entende? Né? Porque de nós mesmos não existe nada, mas todas as vezes que você faz uso do amor, né, e do pacto de Cristo na sua vida, você vai produzir coisas boas, né? Então Davi produziu, né, essa restauração na vida de Mefibosete por conta do pacto de amor que ele tinha com Jonatas, né? Que coisa linda, queridos. Então, tudo que há de bom em nós é Jesus que implanta, sabe? É ele que faz brotar, é ele que faz nascer e é ele que faz prevalecer e prosperar, né? Porque não provém de nós, mas provém desse amor que nos foi dado, que nos foi concedido, quando nós não tínhamos amor nem para nós mesmos. Deus nos dá amor ao ponto de nós termos amor para compartilhar, né? Então, o pacto de amor, de amizade entre Davi e Jonatas salvou a descendência de Saul, mesmo esse rei Saul tendo quebrado uma aliança que era algo muito sério para esse povo, que é algo muito sério em toda e qualquer dispensação, na nossa, né, também, né, e sempre será, né, a quebra de aliança gera morte, gera miséria, né, gera o findar dos recursos, né, e gera literalmente fome e sede, né, e aí vai faltar alimento, vai faltar justiça, por quê? Porque houve uma quebra de aliança, né, então é sempre bom a gente estar cuidando de preservar a nossa aliança feita com Deus, né, de compartilhar do seu amor e de vivenciar o seu amor nas nossas vidas também, né? Quando nós fazemos isso, nós somos tremendamente abençoados. Uma, porque recebemos a restauração da palavra, que primeiro nos restaura, né? E também temos a condição, com a ajuda do Espírito, de compartilhar dessa mesma palavra que nos restaurou para restaurar outras vidas, né? E foi isso que Davi fez. Davi restaurou o altar, ele se colocando como rei, um rei do agrado de Deus. E aí, depois dele estar no lugar certo, né? Então, queridos, eu e você nesse ano tem que ser o ano em que nós estaremos no lugar certo, na presença de Deus,
né? Davi estava no trono, reinando no lugar de um rei que não havia agradado o Senhor. Então, ele tomou o seu lugar. Você precisa também ocupar o seu lugar diante de Deus, exercendo o seu ministério com graça, com favor, com ousadia, com temor a Deus, né? E com muito amor, né? Por essa aliança que foi feita comigo e com você, por meio do sangue mais precioso que existe, né? Que é o sangue capaz de transformar a vida, de salvar, né? E de libertar, que é o sangue de Jesus, né? E também no nome, acima de todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então Deus fez um pacto, né, conosco por causa de Jesus, né? Nós fomos enxertados na videira por causa de Jesus, por causa daquilo que ele fez, né? Então, mesmo quando nós estávamos ignorantes, indiferentes ao amor de Deus, né? Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com ele mesmo. Então, quando no tempo da nossa ignorância estávamos afastados, mas por conta desse amor e dessa aliança, essas boas novas chegou até mim e a sua vida, nós fomos também transformados, nós somos também colocados à mesa de Jesus. Você vê, queridos, que coisa linda. Então, Deus restaurou a vida de Mefibosete, Deus trouxe ele para o lugar que era dele, você entende? Só a palavra de Deus, só a palavra de um rei, que lindo, Jesus, tem o poder de nos recolocar no nosso lugar, né? Então, que a palavra do Senhor Jesus, neste dia que chega até você, também te recoloque, te restabeleça no seu lugar, na presença do Papai. Amém? Que seja um ano em que você vai decidir estar 100% na presença de Deus, se entregando, adorando, conhecendo mais da palavra, mergulhando mais no estudo, né? Estando mais com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Deus nos demonstra bondade por causa de Cristo e do pacto dele com o Pai, né? Então, Jesus Cristo, Deus na figura de Filho, nos conectando com o Pai por meio do pacto de sangue, né, que ele fez. Davi fez pacto com Jonas e devido a esse pacto, né, Mefibosete foi colocado à mesa do rei, né? Então, em 2 Samuel 9, Davi fala assim: resta alguém da casa de Saul para que eu exerça graça, bondade por causa de Jonatas, né? Então, o Senhor também pergunta: resta alguém ainda da sua casa para Deus entrar, exercer a bondade dele, restaurar, salvar, curar, libertar? Hein? Resta? Se resta, é só você apresentar essa pessoa diante de Deus, que o nome do Senhor Jesus é poderoso para completar essa obra, né? 20 anos Mefibosete estava esquecido em Lodebar, mas havia uma palavra e havia um pacto, havia uma aliança de amizade e de amor feita entre reis. Que coisa linda, Jesus, né? Então, meu querido, o Deus Todo-Poderoso, por meio de Cristo, fez uma aliança também de resgatar a todos aqueles que creem. E se você crê, né, nesta palavra e naquilo que Cristo já fez, querido, já está consumado e realizado, você também entra, você também é convidado para essa mesa para ceiar com Jesus, né? Para começar esse ano de forma diferente. Que esta palavra entre no seu coração, que ela encontre lugar para transformar aquilo que precisa ser transformado e você se enxergar da forma que você precisa se enxergar, né? Que é como filho amado. Sabe, a palavra de Deus diz que nós somos como feituras de Deus, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E nós só não estamos vivendo, né, como realmente filhos de Deus por conta muitas vezes da nossa própria limitação, porque não há, queridos, limitação em Deus para transformar qualquer vida que seja. Há poder em Deus para transformar qualquer vida de qualquer pessoa, não importa o que ele tenha feito. Não importa onde ele tenha ido, onde tenha pisado, o que tenha feito, desde que ele receba esse Cristo, entenda que Jesus pagou um preço de sangue para poder libertar e tirar você da onde você estiver, né? E você vai então ser remido desses pecados, porque Jesus pagou com a vida para você ser livre e para você abandonar, né? Toda essa ação errada e ter uma nova vida e uma nova conduta com Cristo. E o Senhor é poderoso, querido, sabe? Essa bênção, né, da proteção do rei Davi para com a vida de Jonatas, ela garantia proteção a Jonatas e também aos seus herdeiros. Sabe, quando você se posiciona diante de Deus
e você decide servir a Deus, essa bênção que está sobre a sua vida é estendida também para a sua casa e para os seus herdeiros. E foi o que aconteceu aqui. Ele fez um pacto, foi com Jonatas, mas alcançou a descendência de Jonatas. Entende que coisa linda, queridos? Então, vamos supor, você fala, mas a minha descendência foi toda errada. Queridos, a partir de você, começa a acertar. Né? A partir do seu posicionamento, Deus começa a trabalhar e muda toda a história, porque Deus é Deus. Então, essa bênção de proteção que estava sobre a vida de Jonatas, trouxe para Mefibosete, 20 anos mais tarde, trouxe reintegração de posse. Você está precisando de reintegração de posse na sua família, né? Na sua vida mesmo? Trouxe um lugar na mesa do rei, trouxe favor, graça, bondade da parte do rei. Incluiu também a eliminação de todos os inimigos de Mefibosete. Sabe os inimigos da sua alma? Nessa bênção da proteção de Deus, quando você faz aliança com Cristo, ele por si já fala assim, quem são seus inimigos? Me entrega aqui, todos eles, não é problema mais seu, agora é problema meu. Quem é que pode, que inimigo é que pode com o nosso Senhor? Me diz, né? Então, queridos, essa bênção grandiosa que é você servir a um Deus, né? Que tudo pode fazer por você, né? E a situação que o povo estava vivendo, né, de escassez e de fome, né, por Saul ter violado o juramento, né, de preservar os gebeonitas, né, e ele não fez isso, ele exterminou eles, né, de forma errada, quebrando com a aliança que havia feito, né, entre o povo de Israel e eles, né, trouxe essa fome. Então, que eles não quebrem a aliança, né? E se você, por qualquer que tenha sido o motivo, você chegou a quebrar essa aliança, como aqui também Saul quebrou essa aliança, né? E o povo estava pagando por isso, né? A fome havia chegado ali, né? E era uma situação de miséria quando o rei encontrou Mefibosete isolado, né? Esquecido, abandonado, né? Lá em Lodebar, e ainda mais na condição de fome e de escassez, por causa da quebra de aliança que o avô dele havia feito, não foi nem ele. Então, quando você se posiciona na presença do Senhor, não importa quem fez, de você por diante, Deus começa a organizar a casa. Você entende, querida? É uma coisa muito linda. A cobertura de Deus é completa, você entendeu? É como você fosse fazer uma proteção de um bem seu e existisse uma proteção mais ou menos, e aquela Super Master Plus, a de Jesus é muito além disso. Ela cobre tudo, entendeu? Né? Ela paga tudo, não fica tendo prejuízo com Jesus, né? E até aquilo que você fez de errado, se você de verdade, de fato se arrepender, Jesus passa a borracha e apaga tudo, e não permite ainda que a sua descendência, né, por conta de você ter se posicionado, seja afetada por causa daquilo que os avós fizeram, que os tataravós fizeram, entendeu? Deus finda em você, e da sua descendência por diante todos serão abençoados. Que coisa linda, queridos, né? Ninguém perde com Jesus, né? Então, a visão de Mefibosete era uma antes do rei chamá-lo. Depois que o rei o chamou, a visão dele foi transformada. Como que é a sua visão de si mesmo, né? Você já mudou a visão de si mesmo depois que Jesus entrou na sua vida? Querido, se ainda você continua com a mesma visão, né? De que você é um pobre coitado, miserável, que você não prospera, que não sei o que é isso mesmo, e você já se contentou com isso, queridos, essa não é a visão correta, né? De Deus para você. A visão do Senhor para você é que você será abençoado, você será vencedor, você será próspero, você será ousado, você será cheio de fé, né? Cheio de autoridade, cheio de ousadia em Deus, né? E você vai vivenciar coisas extraordinárias em Deus nesse tempo ainda. Então é essa visão que você tem que ter de si mesmo, porque a palavra de Deus te garante isso, né? Que você está sendo colocado entre príncipes e princesas. Por acaso existe algum príncipe e princesa com vida miserável, queridos? É lógico que não. Então você precisa tomar isso como verdade e começar a se enxergar conforme a palavra de Deus diz que você é. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, Deus transformou por meio da vida de Davi, né, a vida de Mefibosete. E Deus transformou a minha vida e a sua vida por meio de Cristo. E nós precisamos usufruir desses privilégios que nós temos em Jesus, por meio da nossa fé, da nossa ousadia, da nossa confiança, né, e por meio da nossa visão transformada de quem nós somos diante do Deus e por causa
do nome de Jesus, né? Então, nós não vamos chegar e acessar o céu falando, ó Deus, o negócio é o seguinte, sou sua filha amada e eu vim aqui porque eu tenho privilégios contigo, né? E é em meu nome mesmo. Eu não vou receber nada, queridos, né? Mas se eu chegar lá e falar, Deus, estou aqui me apresentando, eu sou a Roseni, né? Eu sei os privilégios que eu tenho por conta do nome de Cristo que eu carrego. Senhor, eu quero acessar tudo aquilo que eu tenho direito, né? E eu vim ocupar o meu lugar. Tudo bem, minha filha, a porta está aberta para você. Entre, né? Então, mas você precisa de ousadia em fé, sabendo que você tem direito por causa de Jesus, né? Mefibosete acessou a mesa do rei por causa de Davi e por causa de Jonatas, né? Então, a aliança que nós temos com Deus é por conta do sangue de Jesus. Só que nós sabemos quão poderoso é esse sangue. Nós sabemos quantas são essas bênçãos e quais são as proteções, né? E o nível de proteção que está sobre a nossa vida por causa de Jesus. Então, queridos, nós temos acesso a coisas extraordinárias, precisamos tomar posse delas e você também precisa tomar posse dela. A primeira coisa para tomar posse de tudo que você tem em Cristo Jesus é mudar a sua visão, né, sobre si mesmo, né? E o Senhor fará você se assentar à mesa do rei, né? E provar de tudo aquilo que Deus reservou no meu nome e no seu nome por causa de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.